Quantas vezes nós estamos desorganizados e numa vida caótica e você não está entendendo que você precisa colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Haja luz. Se você não colocar o Senhor no primeiro dia, se você não colocar o Senhor nas primícias, o Senhor disse, eu sou a luz do mundo. Se você não colocar o Senhor no primeiro dia, busque em primeiro lugar o reino dos céus. Consagre o primeiro pão que os outros 10 serão consagrados. Se você não colocar o Senhor no primeiro dia, se você não colocar nos primeiros minutos, nas primícias do seu dia, da sua vida, a sua vida, ela não será organizada e não vai sair desse modo caótico. Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer, Senhor, por estar aqui, juntamente, meu Deus, com o teu povo, com a nossa família, nesse primeiro dia da semana. Ah, Senhor, eu sei. Meu Deus, hoje eu lia Lucas 24, e o primeiro versículo já começa: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do sepulcro removida, mas ao entrarem não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas resplandecentes colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres prostraram-se com o rosto no chão. E os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Eu acredito nisso, meu Deus. Eu acredito nisso. Aquilo que estava morto ressuscitou, Senhor. Nós não podemos e não devemos mais procurar em coisas mortas, em sepulcros, aquele que vive. O Senhor, meu Deus, está ressuscitando aquilo que estava morto, aquilo que estava já sem esperança para ser resolvido, aquilo que era impossível. Simplesmente, meu Deus, o que nós vemos na sua palavra é ela se cumprindo. Não havia algo novo. Era o cumprimento daquilo que o Senhor já havia antecipado. O Senhor já nos antecipou o que vai acontecer. E que hoje, essa pessoa, esse que me ouve, meu Deus, não venha ficar aterrorizado nem amedrontado por não encontrar nada dentro do sepulcro, porque nós não temos nada para procurar dentro de lugares mortos, aonde, meu Deus, não virá de lá, não tem nada ali para nós. A nossa resposta virá de cima e não de dentro de um túmulo. A nossa resposta virá de cima, Senhor. Meu Deus, eu peço que o Senhor coloque essa certeza, essa convicção em cada coração.
A tua palavra está se cumprindo, Senhor. É no primeiro dia da semana elas foram lá. Elas foram, meu Pai, para fazer a cerimônia do enterro. E tudo que foi comprado, preparado, não foi usado. Porque, meu Deus, o Senhor está mudando, meu Deus, os diagnósticos, o Senhor está mudando as sentenças. Já estamos no terceiro dia, meu Deus. A pedra já foi tirada. E eu acredito, meu Pai, nós veremos muitas novidades, muitas respostas e definições na vida da igreja, do Ministério Mudança de Vida. Eu te amo, Senhor. Eu amo o Senhor. E peço que o Senhor tome controle desta casa firme. Meu Deus, obrigado, meu Pai. Obrigado por estar aqui. Obrigado por este 22º dia do propósito da mudança. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros. Meu Deus, tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, bloqueado a Tua presença de nós. Nos perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Nos perdoa. Não nos deixe, Senhor, duvidar daquele que não mente, daquele que não se atrasa, daquele que não se engana, daquele, meu Deus, que já nos garantiu que vai terminar bem. O Senhor já nos garantiu que nós beberemos deste vinho, do melhor vinho, preparado pelo Senhor, acelerado, um processo de anos, talvez décadas, sendo entregue de uma vez só, depois do final de um vinho. Tem coisas que precisa, Senhor, precisam morrer. E que essa pessoa hoje permita que esta situação, este comportamento, talvez, essa esperança em coisas falíveis que podem roubar a tua glória, meu Deus, possam morrer hoje. Meu Deus, a melhor coisa de Jairo foi a filha ter morrido. Meu Deus, porque se o Senhor tivesse curado, não seria tão impactante como ressuscitado. E que o Senhor possa hoje, meu Deus, finalizar a sua obra. E que tudo aquilo que havia já morrido, meu Deus, a partir, meu Pai, desta segunda-feira, o Senhor possa mostrar que independente da economia, independente dos feriados, independente, meu Deus, daquilo que fechou, daquilo que está aberto, meu Deus, o Senhor muda, o Senhor altera, o Senhor restaura, o Senhor levanta, o Senhor muda tudo, não importa o que o mundo está dizendo, meu Deus, importa o que o Senhor disse, e se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um, e peço que o Senhor conduza esse trabalho até o final, até às 7 horas, meu Deus, desta terça-feira, possamos ter uma madrugada de glórias, de glórias, de glórias. Eu acredito, meu Deus, a terça-feira, uma terça-feira, meu Pai, do que nós estamos vivendo aqui hoje, nós veremos, meu Deus, teremos uma terça-feira de muitas definições, meu Deus, e uma segunda-feira de grandes respostas em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo sua vida, a sua casa, a sua família e agradeço mais uma vez, meu Deus, pelo que o Senhor está fazendo, pela palavra que o Senhor liberou, pela palavra, meu Pai, que o Senhor já autorizou, meu Pai, ser derramada sobre nós, porque eu sei, meu Deus, que esta palavra, mais uma vez, meu Deus, se torna profética em nossas vidas. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso, eu tenho uma certeza do que está acontecendo aqui, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém
Amém e amém. Graças a Deus. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Diga: eu sou mais do que vencedor. Em tudo. E eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu bebo do Espírito da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim e eu vou, ou melhor, eu já experimentei, eu já comprovei e eu vou testemunhar ainda esta semana a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida, na minha casa e na minha família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode sentar por um momento. Eu quero trazer hoje dois casais, dois testemunhos. Mas antes, hoje assim, eu vi Deus mostrando muitas coisas para mim, revelando. E assim, inicialmente era um compilado de palavras. Eu fiz assim, eu acredito que não sei se foi umas 7 horas, ouvindo, lendo, ouvindo, ou mais, acho que mais, um pouco mais, umas 8 horas seguidas, 9 horas seguidas. E eu estava ouvindo muito do primeiro jejum para romper muralhas impenetráveis, segundo, terceiro, quarto, fui para o quinto, sexto, sétimo, oitavo. Isso, como tudo. Obviamente que eu comecei ontem, né? Comecei ontem alguns, hoje fui para outros. E comecei a ver as coisas se ajustando. Tem muitas coisas que estão se ajustando. Muitas coisas que precisavam acontecer. E uma das coisas que eu vi que Deus estava mostrando para nós, a importância em botar ordem nas coisas. Precisa ser colocado ordem. E você só coloca ordem nas coisas quando você respeita os tempos, você respeita os dias, você desacelera. O problema de muitas pessoas é que elas estão vivendo um tempo muito acelerado. A bispa ainda trouxe sobre a palavra dos sacerdotes, ali em Josué, se eu não estou enganado, no 4 ou no 5, que eles ficaram ali no meio, eles deram os passos com a Arca da Aliança, e ele se abriu, a parte se abriu, você vê que o Jordão se abriu, eles ficaram com a arca levantada enquanto o povo passou. Ou seja, foi a velocidade dos sacerdotes. Eles entraram, eles pararam, eles levantaram, o povo passou, e no momento que eles todos passaram e foi feito o altar de pedra, eles saíram, e antes deles finalizarem, o que aconteceu? O Jordão fechou novamente. E foi a mesma coisa com Moisés. Ele entrou, abriu e fechou. E onde eu quero chegar com isso? Você não pode querer ser mais rápido do que os seus líderes, do que os sacerdotes. Tem muitos querendo passar na frente dos sacerdotes. E você sabe o que está acontecendo? Nada. Você está perdendo tempo.
A direção do próprio Acã foi que a Jericó era oferta. Jericó era a primeira batalha. E eles venceram e não podia pegar. Era no próximo que vocês iam pegar. Tanto que eles perderam para Ai, mas depois ganharam e pegaram os despojos de Ai. Não era o momento. E o que aconteceu? Ele foi morto. Não respeitou a direção que foi dada. Isso você vê diversas vezes isso acontecendo. Posso também dar o exemplo de Geazi. Não era o momento para aceitar a oferta. Era para você respeitar. Ele não respeitou. O que aconteceu? A lepra que estava sobre Naamã foi sobre Geazi. Ele poderia ter sido a terceira geração de grandes profetas. Talvez 3 vezes mais do espírito que estava sobre Elias. Mas não. Ele pegou a lepra de Naamã. E hoje eu vi um versículo tão forte que eu acredito que ele é muito despercebido. Você pode ter lido já ele, mas talvez muitos não tiveram a revelação do tamanho da força desse versículo, que é Marcos capítulo 6, versículo 31. Coloca para mim, por gentileza. Havia muita gente indo e vindo. Coloca no 30, começa pelo 30, para ter o contexto. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Eles se reuniram a Jesus e relataram e testemunharam tudo o que havia acontecido. Vai agora para o 31. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Ali, você via que eles estavam glorificando o nome do Senhor. O que Deus havia feito na vida deles era um grande testemunho. Olha o que o Senhor fez. Olha as curas, as libertações, olha os ensinamentos, olha o que nós fizemos. Mas ali havia muita gente vindo, indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Eles não conseguiam comer, e muita gente está aí, nessa correria do dia a dia, vai, vem, não está tendo tempo para comer. Ninguém está comendo a comida certa. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus é o pão da vida. Você não está comendo. É muita pressa. Estão entendendo? Ao ponto deles não terem tempo para comer, Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Você vai ver por muitos momentos Jesus indo para lugares desertos. Se você pegar aqui em Marcos 1, ainda você vê a mesma coisa acontecendo, ele indo para um lugar deserto, no Marcos 1, 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto. E ali orava. Simão e os que estavam com ele foram procurá-lo. Ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, a fim de que eu pregue lá também. Afinal, repita comigo, foi para isso que eu vim. Vocês entendem o tamanho dessa resposta, dessa afirmação? Foi para isso que eu vim. E as pessoas estão indo e vindo e não estão ouvindo o que Jesus está fazendo. Hoje, quando eu li esse versículo, eu falei: meu Deus do céu. O problema de tantas pessoas
É porque tem muita pressa. As pessoas estão com pressa. Não se apresse, Eclesiastes 8:3 na NBV, não se apresse em sair da presença dele, nem insista em fazer alguma coisa má. Não se apresse. Pare de pressa. Você precisa entender os moveres e está sendo guiado pelos sacerdotes. Você precisa estar na mesma sintonia. Você precisa desacelerar. A primeira vez que a palavra aparece na Bíblia, você vê que ela vem para criar, vem colocar ordem no caos. Quantas vezes nós estamos desorganizados numa vida caótica e você não está entendendo que você precisa colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Haja luz. Se você não colocar o Senhor no primeiro dia, se você não colocar o Senhor nas primícias, o Senhor disse, eu sou a luz do mundo. Se você não colocar o Senhor no primeiro dia, busque em primeiro lugar o reino dos céus. Consagre o primeiro pão que os outros 10 serão consagrados. Se você não colocar o Senhor no primeiro dia, se você não colocar nos primeiros minutos, nas primícias do seu dia, da sua vida, a sua vida, ela não será organizada e não vai sair desse modo caótico, sem resultado. E deixa eu te falar uma coisa. A solidão faz parte. Quando eu falo solidão, eu estou falando para você ficar... É o seu relacionamento, você e Deus. Faz parte do seu crescimento espiritual. Não tenha problema em ficar sozinho buscando o Senhor. Muito pelo contrário. O Senhor, a todo momento, você via, Ele se separava. E eu tenho vários versículos. Ele ia para o deserto, ele ia para um lugar isolado, ele ia para o monte, ele ia para lugares que ele ficava sozinho, buscando ao Pai, buscando o crescimento, buscando... era uma necessidade. E essa tem que ser uma necessidade nossa. Porque para cada dia tinha uma ordem muito clara. Haja luz. E todos os momentos você vê as direções que estavam sendo dadas, desde a criação, desde os animais. E uma das coisas que nós precisamos entender na nossa vida, tudo que nós precisamos já está em nós, dentro de nós. O Senhor já havia colocado as sementes na terra. E todas as árvores frutíferas nasceram das sementes que já estavam lá. Uma pessoa que não aceitou a paternidade de Deus, uma pessoa amargurada, rejeitada, ela só copia. Uma pessoa que sabe que Deus é o seu Pai, ela cria. Toda pessoa curada, ela cria, ela é criativa. Então, essa palavra hoje eu vejo que o Senhor está mostrando para nós que as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. Inclusive, aqui, como eu disse na oração, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do sepulcro removida. Ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas resplandecentes colocaram-se ao lado delas.
Amedrontadas, as mulheres prostraram-se com o rosto no chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Você sabe que muitas pessoas poderiam estar aqui, mas ao invés de estar aqui, está levando especiarias aromáticas para sepulcros. Já está enterrando toda a esperança desse ano. Não está no lugar certo. Não está no lugar certo. Deus não está em lugares mortos. Deus não está em sepulcros. E o fato que esses homens falaram, porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive, ele não está aqui, ele ressuscitou. E isso e o final é muito importante. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. As pessoas, por causa do medo, por causa do desespero, por causa das inseguranças, das feridas, não estão colocando a sua esperança no lugar certo. Não acreditam e estão se esquecendo daquilo que o Senhor já havia te antecipado. Então, existe um tempo certo para as coisas acontecerem. E sim, uma das coisas que eu vejo que é muito importante antes de eu chamar os casais aqui, lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Repita comigo. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. É necessário o processo. Uma das coisas que eu aprendi de maneira muito prática e muito segura e muito convicta na minha vida é sobre a justiça de Deus. Eu não duvido da justiça de Deus. E eu consigo entender o que é necessário. Eu falava sobre isso, sobre o tempo dos 3 anos e meio de fome de Jezabel, de Acabe e Jezabel. O tempo de fome nos tempos de Eliseu, aonde a Bíblia ainda relata que o rei andando ali na parte de cima ali do muro, todo o exército da Síria já tinha ali tudo fechado ali, e todo aquele terror, ninguém saía, ninguém entrava. Você vê o terror que estava acontecendo, a fome, a desgraça que estava acontecendo dentro de Israel. Tanto que duas mulheres, ou melhor, uma mulher, né, que foi falar da outra, gritou: Senhor, Senhor, socorro, socorro. Ele disse: o que está acontecendo? Ele disse: olha, no dia de ontem nós combinamos devido à fome, você vê, devido à fome, uma cozinhou um filho e depois a outra cozinhou outro filho. E uma cozinhou primeiro o primeiro filho e elas comeram, e depois a outra escondeu o filho da outra e meio que ela estava buscando uma justiça em cima de uma insanidade. Olha a mente do povo. Estava pedindo justiça em cima de uma injustiça. Olha a loucura que estava acontecendo naquele tempo. Olha a loucura, a insanidade, a cegueira, a miséria dentro daquele lugar. Era vendido uma cabeça de jumento, 80 peças de prata. Era vendido até esterco de pombo. Olha o nível de miséria que estava naquele lugar. Mas era necessário coisas acontecerem. Era necessário o vinho acabar para que o Senhor mandasse encher as talhas
e das águas que foram colocadas nas talhas, ele transformasse em vinho. Era necessário ele passar por Samaria, era necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Existe um processo, e esse processo é necessário. Então, não fique deixando o seu ouvido disponível para mentiras. Não fique se envolvendo com coisas que você sabe que no final você vai se arrepender. Porque o mundo ele quer jogar sempre terra na sua esperança. O mundo sempre quer secar a sua água. O mundo sempre quer dizer que você está perdendo tempo, ao invés de você cuidar da sua vida, foca agora em 2026, colocando que acabou, já era. E você vê, olha, as próprias mulheres, elas foram lá procurar, mesmo sabendo o que Jesus havia falado quando esteve com elas na Galileia. Elas sabiam, mas elas simplesmente por causa do medo, por causa do luto, você já vai. E você vai no terceiro dia, sabendo que era no terceiro dia que as coisas iam acontecer. Você está vindo com as especiarias, você já está vindo para fazer um enterro, já está indo para pegar o corpo, já está aí, já acabou, não tem mais nada para viver, acabou, eu não tenho mais nada para receber, não, realmente o tempo já passou, não tem mais tempo, já foi, acabou. E aqui, os dois homens, esses anjos, falaram, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês sabem que não tem nada aqui dentro para vocês. Você tem que entender isso hoje. Não tem nada para você dentro de sepulcro. Para de procurar aonde não está o Senhor. Ele não está lá. Ele já ressuscitou, já está no terceiro dia, as coisas já estão acontecendo. Não é porque você não viu que não aconteceu. Aconteceu, sabe por quê? Porque ele não mente. E se ele prometeu, vai acontecer na nossa vida. Então para de correr. Aguarde todos os dias. Aguarde o dia certo, que o primeiro dia é tal, o segundo dia é tal. No momento que o homem deu ouvido e se encantou mais com a criação, deu ouvido à serpente, ele se contaminou com a criação ao invés do Criador. Pare de ficar olhando para as coisas. Pare naquele momento, pare naquele tempo, pare de correr um pouco e admire o que o Senhor está fazendo na sua vida. Valorize os seus momentos ao final da tarde com o Senhor. Pare de correr. Priorize o horário, bote ele na sua agenda. Acalma o seu coração. Eu vi hoje o Senhor falando isso com muita clareza para mim. Acalma o coração. As coisas estão acontecendo. É só acalmar. É só aguardar. As coisas estão acontecendo. É necessário os 3 anos e meio de seca, sem chuva. É necessário as coisas acontecerem desta maneira, desse jeito. Parece uma grande injustiça, mas é assim mesmo. Olha aqui, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores. É uma injustiça, mas não, a palavra está se cumprindo. Tem coisas que você olha, é uma injustiça o que está acontecendo aqui. Mas as palavras estão se cumprindo e é dessa maneira que Deus vai fazer, é dessa maneira que Deus vai trabalhar, é dessa maneira que as palavras se cumprirão na vida daquele que crê, daquele que perseverar até o fim, daquele que chegar até o final, daquele que aguardar o momento certo, o momento que o Senhor reservou. Qual é o momento? É o final. É um final.
Quando acaba, é o que começa. Nada tinha acabado, muito pelo contrário. Agora que estava começando. Quando acabar para você, é quando vai começar para Deus, em nome de Jesus. Jefferson e Ingrid, vem aqui um pouquinho, né? Quero que eles contem um pouco do que o Senhor fez e está fazendo na vida deles. Eu vou até pedir para colocar uma arte. Cadê a artezinha aí que eu pedi para colocar? Né? O melhor vinho já chegou, porque é isso que a gente está vendo. O melhor vinho. Aqui. Pensou, Ingrid? Jefferson. Como você está? Aqui, Ingrid. Vem cá um pouquinho. Não tem medo, não. Jefferson e Ingrid. É novo lugar, mas vai se tornar daqui a pouco normal esse lugar aqui dentro. Vocês vão subir mais vezes, cada vez mais. Mas não é porque eles não têm, não, gente. É que eles demoram mesmo para falar. Entendeu? Tem que pegar. Conta um pouquinho de como vocês chegaram na igreja, do que vocês viveram aí desde no início do casamento, as situações financeiras. Conta um pouquinho para mim, para nós, nos edifique. Amém. Perfeito. Boa noite, gente. Boa noite. Enfim, quando eu cheguei aqui no Ministério Mudança de Vida, eu cheguei assim emocionalmente confuso, né, com problemas na imoralidade, né? Então eu tive acesso muito cedo. Então isso, quando você abre essa brecha, ela rouba várias áreas da sua vida. Então, imoralidade, covardia, procrastinação, enfim, uma mente confusa, porque é isso que o diabo faz com você. Ele rouba a sua autoridade, principalmente ali naquele momento de você é o homem do lar. Você precisa ter essa autoridade que foi roubada. Aí eu cheguei aqui no ministério, no comecinho do casamento. Conhecia Deus? Bispo, isso é um ponto importante. Eu vim de uma seita, na grande realidade. Então, o que a gente conhecia de Deus ali era um Deus que foi materializado, humano, enfim, bastante situações ali. Então, não conhecia Deus. A casca era, não, um menino bom, não faz mal a ninguém, mas no fundo era vazio. Então, não conhecia. É interessante esse ponto, pessoal, que eles estavam na igreja, mas não se lia a Bíblia lá. Não tinha, a Bíblia não era usada lá. Não era. A igreja era estruturada, vou falar assim por cima, mas era estruturada, uma fundadora, vamos dizer, a bispa fundou uma igreja, aí a bispa faleceu, o senhor assumiu, e hoje ela falava com o senhor, e o senhor falava para todas as igrejas, assim, através dessa triangulação. Ela era como se fosse o Espírito Santo. A figura do Espírito Santo. Isso. Ela que era o intermediário ali. Isso. E era dito isso, Deus, inclusive. Era dito isso, não era subjetivo, não. Era dito. Era isso mesmo. Era dito, era aqui o Espírito Santo. E era uma fé tão morta, pessoal, né? E o Jefferson ainda já falou sobre isso comigo, que no dia do batismo dele... Você quer contar isso aí? Ou posso não? contar. No dia do batismo... Ele se batizou, gente, no dia. O que aconteceu? Batismo, né, gente? Batismo. No dia do batismo... Isso nessa igreja lá. Seita. Nessa seita. No dia do batismo, eu saí e pequei. No dia do batismo, eu saí, tinha um namorinho, ficava lá, não sei o quê, e saí, assim, sem temor nenhum. Assim, foi no dia. Eu saí, inclusive, no meio do culto e fui. Atrás de uma menina. Beijinho ali, não sei o que, essa palhaçada. Eu só estou mostrando, pessoal, o nível de cegueira que ele chegou. Eles se conheceram e na escola, e as coisas começaram a serem construídas, né, um relacionamento entre os dois, e eles decidiram fazer o que é certo, romper com esse padrão que, no caso da Ingrid também, foi muito difícil também. No meu caso, eu vim de uma família totalmente disfuncional. O meu pai bebia muito e a minha mãe ela se levantou da maneira dela. Ela viu que ela não teria futuro naquele casamento,
mas que a filha dela tinha que ter um pai. Então, meu pai literalmente largou mão de tudo e ela virou a provedora do lar. E nisso que ela virou a provedora do lar, ela saiu de casa e começou a trabalhar muito. Eu não me lembro da minha mãe na minha infância. E eu comecei a ser cuidada por várias pessoas. E uma das pessoas que foi que cuidou mais tempo de mim, ela me agredia verbalmente. Então, de manhã, eu era ofendida. Não era bom dia, não. Era todas as ofensas que vocês imaginarem, palavras feias, sem fazer absolutamente nada. Eu pensava em contar para minha mãe, quando criança ainda, porque você não entende as coisas. E ela falava assim para mim, se você falar, você vai ficar sem ninguém, porque você já é sozinha, olha, sua mãe não está aqui, seu pai também não está. Diversas vezes fez com que eu comesse pimenta, ficasse de joelho no milho, fazia atrocidades mesmo assim comigo. Então, eu cresci com essa falta, com essa rejeição, com essa necessidade de aprovação alheia, com falta de identidade no geral, assim. Então, o senhor até falou uma coisa que é muito verdade. Você enganava muito bem. Então, se você me visse aqui na igreja, eu estava sempre sorrindo, sempre alegre, feliz da vida, mas dentro de mim havia um vazio absurdo. Então, mesmo quando, depois de casados, aqui já no ministério, eu tive situações do Jefferson ter que me levantar da cama, me jogar no chuveiro com roupa, com tudo que estava, porque eu não tinha condições físicas de fazer absolutamente nada. Eu diversas vezes pensei em morrer, mas aí eu já estudava medicina, então eu pensava assim, nossa, já vi várias pessoas que tentaram morrer e não conseguiram. Eu acho que vai piorar a minha situação. Vai que dá errado. Eu não era nem temor, porque eu não tinha discernimento mesmo. Era uma tristeza e um vazio absurdo, assim. E eu, como convivi muito com pacientes, eu via que tomava o remédio, mas não resolvia o problema. O vazio continuava lá. E foi nesse vazio que o senhor conseguiu trabalhar, eu consegui abrir meu coração e a gente vai contando no decorrer. Quando vocês começaram a se posicionar em Deus, casaram, saíram de casa, construíram, foram para um outro lar, parecia que estava tudo certo. Vocês entraram num apartamento novo, ganhando bem, ambos estavam ganhando bem, as coisas estavam indo, mas o que estava acontecendo dentro da casa? Porque o problema só mudou de lugar, sim ou não? Com certeza. Com certeza. Começamos numa casa emprestada da nossa sogra. Ali ela apoiou, ela cedeu esse lar. A gente começou ali, mas muito perdido como casal, né? Então, o meu posicionamento, ela já contou o histórico dela, que ela tinha referência paterna um pouco mais passiva, e a mãe teve que assumir as rédeas, e eu iniciei o casamento meio assim, qual que é meu papel mesmo? Então, imagina, isso potencializa os traumas e as coisas que ela tinha. Então, no começo, bem perdido. Aí a bispa chamou aqui no altar os casais, eu não sei se o senhor lembra. Lembro. Que ela deu um direcionamento, falou que era hora de você sair da sua terra, você precisava romper laços. E foi através desse direcionamento que eu falei, não, o senhor ele direcionou muito claro, e eu falei, nós vamos sair. E aí vocês saíram e foram para uma casa. Aí a gente saiu, chegou no apartamento novo, e eu tinha essa consciência de... a minha casa, a minha família, tudo que a minha mãe não fez eu vou fazer, eu vou cuidar dos meus filhos, e a minha família vai ser muito abençoada. E aí o bispo foi na nossa casa. E quando ele chegou lá, ele falou... Esse detalhe, pessoal. Quanto tempo vocês já tinham morado? A gente já estava... 6 meses? Uns 6 meses lá. 6 meses. Ó, presta atenção. Aí o bispo entrou... Não, e eu fiz tudo, gente. Eu coloquei um bolo em cima da mesa, fiz um café, eu falei, olha agora... O bispo entrou em casa e falou assim, nossa, vocês estão de passagem? Porque lá em casa a gente tinha uma mesa de plástico, com umas cadeiras de plástico, não tinha sofá, zero decoração. Tinha uma cama, a mesa que ele trabalhava e só. Mas não era questão de dinheiro. Tudo branco. Tudo branco, assim, parecia Sem um hospital. E não era questão financeira, de você não ter dinheiro para comprar os móveis e você está construindo. Era porque eu não tinha percebido. Eu queria ser uma mulher que cuidava, e eu ouvia, mas eu não via, não enxergava. Então, eu entrava na minha casa, olhava o cachorro, vamos comer na mesa? Sentava na mesa, fazia a mesa bonita de plástico.
Depois, vamos deitar, porque não tinha o que cachorro era bem fazer. tratado, O né? cachorro era bem tratado. Alto nível, Alto pessoal. nível, exatamente. Não, é que eles não estão contando tudo, gente. Fala dos talheres. Fala Os do talher. talheres, o Jefferson, para não sujar muito, ele colocava Olha o nível, pessoal. num plástico filme, assim. A gente tinha um jogo de 12. Aí ele colocava 8 e enrolava no plástico filme. E a gente tinha que usar só 4. Aí se Vai tivesse ser sujo, obrigada, tinha que lavar. a lavar. Um detalhe, isso é a essência do desequilíbrio, né? Quando eu tive que ir para Minas, fazer faculdade em Minas, eu fiquei 5 anos lá, no caos. Caos. Tinha hora que acabava a minha roupa, eu não sabia nem onde é que estava. Meu Deus, cadê minha roupa? Aí esqueci no varal, uma semana no varal. Esse era o meu padrão, o meu contexto. Totalmente bagunçado. Desorganizado. Tudo. Aí eu falei, quer saber? Não, a bispa fala que a vida é ordem, é não sei o quê. E eu fui para o outro extremo, ao ponto de sujou, lavou, 4 talheres, só tem 2 pessoas, recebe 2 visitas. Gente, eu tô falando sério. É sério, gente. Eu tô falando sério. 4 talheres, o restante... Na hora que eu cheguei, eu falei, o que está acontecendo aqui? Eu falei, para tudo. Foi. Eles estavam 6 meses, só tinha uma mesa, ela tinha uma cadeira para mim, tinha 3 cadeiras, tinha, 4 tinha. cadeiras, né? 4. De plástico, não tinha mais nada na casa. Não tinha mais nada. Tinha uma cama, obviamente, né? E tinha também uma mesa, O meu escritório que era o seu escritório, estava lá, e um cachorro. e um cachorro. É verdade, um cachorro e uma geladeira. Eu falei assim, mas isso aqui não é um lar. Isso aqui não é um lar. Cadê o tapete? Cadê o sofá? E eu fui falando, e ela botando o bolinho. E, detalhe, o açúcar. E tinha acabado o açúcar lá. Você lembra dessa? Não, e eu colocando um bolinho assim, e o bispo, nossa, essa casa está muito fria, está faltando um tapete nessa casa. E eu assim, meu Deus, eu preparei tudo tão bonito, e agora eu vi. Mas é literalmente isso de você falar, eu vou fazer diferente, e você não perceber que você está fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Então, se você olhasse para mim, eu estava trabalhando muito. Chegava, trabalhava. E as coisas estavam exatamente como eu olhava minha mãe e falava, nossa, olha só, minha mãe não faz nada. Ela chegava e ela não tinha energia também, né, Jefferson? Não tinha. Já deitava na cama. Não tinha. Ela ficava, gente, atendia 80 pacientes no dia, trabalhava muito, chegava em casa, sumia. O que acontecia, Jefferson? Chegava destruída, né? E inconscientemente, para não cometer o erro de, eu não vou cuidar do meu lar, isso aí é uma coisa que a gente coloca na cabeça. Eu tenho menos coisa em casa para que eu chegue, cuide menos, porque tem menos coisa, então eu estou cumprindo o meu papel. Chego, meia horinha, você dá um tapa na casa toda, porque não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Tapar. Então Dá um tapa mesmo, você dá um tapa na parede. Exato, dá um tapa na casa toda nada e vou ali. dormir. Vou descansar. E aí eu tinha noites que eu olhava assim para o lado, para o outro, e falava, e aí, amor, né, não sei o quê, vamos lá. Zero. Nada, desaparecia. Zero. Porque estava Lázaro cansada. é a palavra de hoje aqui. Do túmulo. E entramos no túmulo aí. Ó. Então, o senhor vê como é que é o problema do extremo, do desequilíbrio, né? Do Então, desequilíbrio. quando às vezes você entra vai na igreja, o Senhor te transforma, só que aquela programação mental ficou. Então, o que era extremo de um lado vai para outro lado extremo. radical, porque É o desequilíbrio. Feridas. Total. Ela não se posicionava, não era uma mãe, a mulher da casa, ela simplesmente ainda estava esperando ser cuidada. E o Jefferson, eu lembro, ele falava, eu não tenho o que fazer mais. Tudo. Eu fazia tudo. E ainda não dava, porque era algo dela. E aí, no momento que ela teve essa luz, e detalhe, pessoal, ganhando bem, muito bem ambos, mas eles não viam a necessidade. Eu falei, mas isso aqui é uma casa, cadê? Eu mostrei, né, o calor, tal, enfim, pulando essa parte. Depois eles foram, compraram um sofá, né, compraram cadeira, compraram tudo, viu, Zé? Botaram quadro. Ela mandando mensagem para mim hoje falando, eu quero decorar, eu quero botar. Tem decoração de Natal na minha casa, cara. Botou decoração de milagre. Natal, gente. Decoração de Natal. É isso aí. Nossa. Parece Até o cachorro simples. tá vestido de rena, tá? Calma. Pai de pet também não. Mas assim, aí nós viemos para cá porque eu tinha pedido a Deus, no propósito da mudança do ano passado, um emprego que fosse CLT. Ó, quem é empresário está se tremendo agora que eu tirei um emprego CLT. Mas porque médico em São Paulo é PJ. E PJ não é ganhar bem.
É literalmente, eles contratam algumas empresas que terceirizam o nosso trabalho. Então, eles descontam tudo, dando mesmo de ser CLT, só que você não tem direito a absolutamente nada. Fala a sua profissão para eles. Ah, eu sou médica, desculpe. É. E então, era muito, para mim era ruim porque eu não tinha segurança. Então, se eu engravidasse, eu ia ter que sair do meu trabalho, porque não pode trabalhar grávida, e eu não ia receber nada por isso. E eu fiquei clamando ao Senhor por uma porta. Eu fazia visitas em bairros extremamente vulneráveis. Então, assim, eu andava pelo córrego, eu tinha lugares que não tinha acesso de carro. Foto lá? É aquelas fotos. Mostra as primeiras fotos aqui, ó, pessoal. Inclusive, ali, Ingrid. Esse bairro aqui é na cidade de Tiradentes. Quem é de lá, eu gosto muito do bairro, mas é lá. Tem mais. Aqui, lá no Itaim Paulista, esse é o córrego, ó, não dá para passar de carro, só quem ia andando mesmo. E Mas aqui só um também. detalhe. Quem trabalha na unidade básica de saúde, um dia por semana precisa sair e fazer visitas. E eu, olhando ela indo para lá, extremamente preocupado, que eu falei, meu Deus, e agora? Mas sabe também uma coisa? Eu não tinha mentalidade de que eu ia conseguir algo melhor do que isso. Eu achava que esse era o meu lugar. Então, eu estava feliz da vida, falando, pelo menos eu tenho um emprego. Eu não tinha mentalidade de olhar e falar assim, eu mereço algo melhor. Porque eu tinha esse complexo de, para mim, é tudo ruim, eu sou inferior, não vai dar certo. E aí, eu fazia... E ela não está falando, pessoal, do lugar, tá? Não, do ela lugar está não. falando da mentalidade que está ligada à casa dela, tá? Então, você está falando que o lugar... A gente morava perto. Não, a gente morava morava lá. do lado. É isso mesmo. Mas, enfim, eu ia aí e eu era pessoa jurídica e eu queria um emprego CLT. Então, eu pedi muito a Deus esse emprego CLT e ele me deu esse emprego CLT aqui no centro de São Paulo. Então, eu morava aí perto no Itaim Paulista e eu precisei mudar para cá. Foi por isso que a gente fez a mudança do apartamento e tudo. Eu passei 3 meses de experiência, né? Todo o emprego CLT é assim. E da experiência, eu fui direto para o cargo de responsável técnica da unidade. Então, aonde eu trabalho hoje, eu sou chefe dos médicos. Nesses trabalhos aí, que era mais periférico, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, não tinha absolutamente nada. Era eu, meu carimbo e muita fé. Nesse trabalho em que eu estou, é uma unidade de referência. Então, quando vocês veem campanhas, né, aparecendo, e a vacina, geralmente a TV está no meu trabalho hoje. Então, foi realmente algo que Deus fez absurdo. Eu queria esse emprego porque, quando tiver filhos, foi aquilo que eu expliquei. Eu tenho estabilidade. Mas eu já estava aqui pensando lá, entendeu? Quando eu tiver filhos, eu não quero ficar 40 horas por semana trabalhando, atendendo 60 pessoas, 70 pessoas por plantão. São muitas histórias, é bem cansativo mesmo. E aí eu fui começando a fazer um Instagram profissional, assim, vou compartilhar um pouquinho da minha rotina no SUS aqui. Detalhe. Só vamos dar uns pulinhos aqui que eu vou mostrar. Só uns detalhes. Vocês deram passos de fé. Não foi de uma hora para outra as coisas aconteceram. Entrou na oportunidade da Taquari, eles deram um passo de fé, decidiram darem tudo que tinham ali. E Deus abriu uma porta que ela começou a crescer, ela foi para esse lugar, ganhando muito mais, dobrando o salário. O Jefferson, a mesma coisa, ele foi para as cabeças da empresa, né? Que ele tem uma... Quer explicar? Posso. Eu entrei na empresa lá, auxiliar do auxiliar, e aí o senhor falou para mim, agora você está na posição de José, você vai administrar. E eu, doido para empreender, Senhor, é o meu momento, e aquilo que o senhor acabou de falar, tem o tempo certo para tudo. Ele falou, não é o seu momento. Eu quero ainda te lapidar para outras coisas. Então, falei, no dia que eu vesti a capa, eu falei, Senhor, se é aqui que... E eu tentei sair. Mas o senhor falou, não, é aqui que você vai ficar. Eu falei, Senhor, é aqui? Se for aqui, o senhor vai me prosperar e eu vou me entregar e vou vestir essa capa de José e vou administrar. Aí, enfim, ao longo desse tempo, eu passei por todas as áreas da empresa, literalmente todas, até vendas, inclusive. Tive 8 promoções. Hoje, eu administro todos os times da companhia, todos, comercial, operacional, financeiro. O que você falou para mim aí do seu salário?
Ah, foi. Aí chegou na 7ª promoção, Mês passado, retrasado? mês retrasado. Retrasado, pessoal. Aí eu falei assim, Senhor, quer saber? Eu vou empreender, tentando novamente arrombar portas. O Senhor falou, não vai. E ficou o silêncio, aquele silêncio absoluto. Aí você sabe, a gente sabe que é o Senhor falando que não e pronto. Fica com a última palavra que eu te dei e é isso. Aí eu falei, aí aquele negócio, né? Estou abrindo o coração, o ministério precisa, né? Você que tentando barganhar com Deus, o ministério precisa, eu quero continuar sendo um Eliaquim, não sei o quê. Não, sendo sincero, a barganha, conversando assim, Senhor, não sei o quê. O Senhor falou assim, dá um passo de fé. É dinheiro o problema? Né? Assim, não é problema, mas é o dinheiro que você disse que precisa. Então tá bom, dá um passo de fé. Aí eu falei, tá bom. Cheguei no dono da empresa, porque acima de mim é ele. Aí eu falei para ele, ó, o cara mais difícil da empresa, meio casca grossa. Olha, assim, para eu continuar administrando aqui, eu preciso de tanto, dobrei o meu salário. Já no Ele pensamento... já só tem o cara, só tem ele acima dele, pessoal. Ele simplesmente falou, olha, para eu continuar aqui, eu quero o dobro. Simplesmente porque isso. aumentou muito a responsabilidade é outra, né? E aí eu falei, olha, poxa, para eu continuar aqui, eu preciso disso. Aí ele desapareceu. Eu falei, tá bom, desapareceu durante o mês. Aí eu assim, então, aí, Deus, é a hora. Se o senhor falar para mim sair, para eu sair, eu vou sair. Ele me chamou e falou assim, Jefferson, quanto você pediu? Falei, tanto, que já era o dobro. Ele falou assim, vou colocar mais tanto e você vai ficar administrando a empresa. Aí eu falei, meu Deus, então assim, quer dizer, ele dobrou, acrescentou um valor a mais e falou, você vai cuidar da minha empresa. Foi para a China. Quando ele voltou, ele foi aquele teste de fogo, né? Perguntou tudo, todos os setores, do cantinho da empresa, assim, e com uma clareza do Senhor, eu respondi tudo, com a ajuda de Deus, sem uma reunião surpresa, e aí ele olhou assim, turrão, como eu brinco com ele, olhou assim, foi embora e voltou e falou assim, eu nunca vi essa empresa tão amarrada. Me parabenizou e foi embora. E aí eu falei assim, meu Deus, eu tenho formação em engenharia civil, nada a ver com isso, nunca fiz um curso, e administra time de tecnologia, financeiro, fiscal, operacional, pós-venda, marketing, RH, todos os setores, de fato. E você olha assim e fala, meu Deus, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa capacidade. Mas Deus, Deus pegou, derramou. Levantou José. E te colocou entre cabeças. Amém, é isso. A Ingrid é a mesma coisa. Ela deu passo de fé, Deus botou ela como CLT, mas ganhando como PJ. Mais do que PJ. Mais do que PJ, salário de médico alto. E aí ela foi e Deus abriu uma outra porta, que isso quero que você conte agora para eles, de uma hora para outra que o senhor fez. Foi de uma hora para outra mesmo. Eu comecei, então, o Instagram profissional, mostrando um pouco da minha rotina. Eu tinha ali uma ou outra teleconsulta, algo muito esporádico e específico. E aí, um belo dia, a minha cunhada falou assim, eu vou te ajudar. Vamos lá, vamos postar alguma coisa a mais, né? Eu vou falar de você para as minhas clientes. E ela falou assim, rápido, um story ou outro no Instagram. E de um dia para o outro, eu precisava ter um consultório, porque eu precisava atender aquelas pessoas. A foto está aí ou não? Sim. Você mandou? Eu mandei um vídeo. Isso. E aí, esse é o vídeo do consultório. Aí tem um autoatendimento, a sala de espera, café, à vontade. À vontade, o café. À vontade. À vontade. No final... Olha aí, pessoal. E de uma hora para outra, o Senhor ele foi e te colocou agora como dona do seu próprio consultório, atendendo os seus pacientes com fila de espera. Fala. E agora eu tenho... Faz o nome do que Deus está fazendo. Então, vamos lá. Brincadeira. Eu tenho meu emprego CLT, então eu preciso trabalhar 40 horas por semana, e na minha folga, eu faço consultório. E no consultório agora, todos os dias eu tenho atendimentos. Os pacientes, eu cheguei em um ponto já que os pacientes indicam, não é mais a indicação da minha cunhada. Agora eu estou num ponto em que os próprios pacientes indicam para a família deles e a família deles vem, e aí eu tenho que falar assim, oi, tudo bem? Você me conheceu de onde? Gente, isso era impossível.
impossível. Impossível mesmo. Primeiro, pela minha mentalidade, eu nunca imaginei que eu iria de salto alto para o consultório. Entendeu? Parece pequeno, mas eu nunca imaginei que eu ia passar uma maquiagem. Eu estava muito acostumada com SUS, tênis e vamos de qualquer jeito lá, que a gente vai andar e ficar no sol quente. Então, isso aí é Deus. É impossível. Eu cheguei em casa chorando no dia que eu fechei esse contrato, porque eu falei assim, Senhor, eu não iria ir como paciente. Se fosse pela minha história, se não fosse Deus, eu não iria como paciente. Era impossível, impossível, impossível. De olhar assim e falar, não tinha como, não tinha como. Quiçá ser a médica desse lugar. E é Deus, é impossível. Então, assim, vocês, esse ano de 2025, construíram um lar, acertaram o seu casamento, é o melhor momento do casamento de vocês, houve uma restauração. Cada um no seu papel. No seu papel. Deus promoveu você, Deus, desde viagens, coisas, carro também, coisas que deu, que parecia assim, coisas até que vocês nem pensavam no momento. Deus, ele mudou o ano todo e te deu aí uma perspectiva agora para 2026, algo que, até como contratar funcionários também. É preciso. É o melhor vinho, gente. É o melhor vinho. É o vinho novo, ele deixou o melhor para o final, e eu não esperava isso. E eu sou muito grata por tudo que ele tem feito. Em uma frase que vocês finalizariam falando para essa pessoa que hoje talvez não acredita que Deus pode mudar ainda esse ano e alterar situações que parecem impossíveis? Perfeito. Se Deus te deu uma orientação, faça aquilo que Deus te orientou. Não se compare com ninguém, não tente viver uma história que não é sua. Se Deus tem isso para você, eu garanto, é cansativo, não é normal, mas como a bispa fala, finaliza o dia realizado, pleno, de que está cumprindo o seu propósito e, como o senhor também comentou hoje, tudo tem o tempo. Tudo tem o tempo correto. Abra o seu coração para Deus e se entregue verdadeiramente, que o resto é com Ele. Amém, amém, amém. Obrigado. Obrigado. Olha, pessoal, tem mais um, mas eu não vou conseguir agora, não vou conseguir chamar agora, porque eu sei que este outro casal vai precisar de uma hora de tantas bênçãos do que o Senhor está fazendo na vida deles. Se coloque de pé, por gentileza. Eu quero falar algo com você. É muito interessante, porque eu ainda falava para a bispa sobre algo que nós estamos vivendo recentemente. Nós viemos, uma grande parte, eu falo ainda por esse casal aqui, a Jefferson e a Ingrid, eles são aquela geração do deserto. Os pais saíram do Egito, da terra da escravidão, né? Vamos colocar dessa maneira. E eles são aquele povo lá que começaram sem perspectiva, cheio de coisas, e tendo que tomar decisões, e tendo que amadurecer, e tendo que assumir o seu lugar, e tendo que assumir a posição de homem, de provedor. E não era um povo assim que muitas vezes se arriscavam muito, mas ao mesmo tempo viviam frustrações por falta de pensar muito. Eles pensavam muito e acabavam não fazendo. Sabe quando você vai conjecturando, mas e se der errado? E se não der certo? E se isso não acontecer? E se essa porta não for? E se essa porta não abrir? E no momento que eles entenderam que a dor do arrependimento e da frustração era pior do que a do rompimento, eles falaram, não, nós não vamos mais perder tempo. Eu lembro até quando eles mudaram para mais perto da igreja, eles ficaram nesse processo da mudança e ficaram assim meio que umas semanas aqui sem vir na igreja, não esporadicamente, mas não estavam vindo.
Ou seja, chegaram mais perto e acabam tirando o pé. Começaram a se envolver com a bênção. E aí eu fui lá na casa, eu vi as coisas mudando, né? No caso, eu comecei a cavocar ali e eu vi que havia coisas que não haviam sido resolvidas dentro da Ingrid. E ali eu vi o Deus fazendo uma restauração, ela podendo ver. E ela realmente, o que ela disse, eu sorria muito. Era como se fosse uma defesa, né? Eu estava mostrando que eu sempre estava feliz, mas não estava feliz. Porque desde pequena ela tinha que estar feliz. Ela tem que estar feliz. Não, você tem aqui comida, você tem isso, você tem aquilo, mas o mais importante, acabou não tendo e trouxe isso para casa. E ali aquela situação foi gerando muitos problemas. Mas quando o odre velho ele é restaurado, de uma hora para outra Deus começa a mudar uma história de um casal, construir uma família. Ele ainda estava falando para mim, bispo, como foi importante os valentes, como foi importante os 300 valentes, a Ingrid também, das mulheres, das fortes corajosas, eles aprendendo a como ser homem, ela aprendendo como ser mulher, agora aprendendo como ser mãe, participando agora dos trabalhos, valorizando as pequenas coisas, fazendo aquele processo do reaprender e começando a criar uma história diferente no Senhor. E eu fico muito feliz, porque aqui que eles puderam conhecer a Deus, conhecer verdadeiramente o Senhor, sair dessa religião, dessa cegueira. E eu acredito que isso que o Senhor quer de nós. Nós precisamos tomar decisões. Eu estou tirando coisas da minha vida e eu vou parar de correr. Porque uma das coisas que o Jefferson sempre falava, eu estou muito ocupado. Eu sempre estava ocupado. Sempre estava ocupado. Às vezes eu mandava uma mensagem para ele e demora 2 dias para responder ele. Não respondia. Eu falei, mas o que está acontecendo? O homem está muito ocupado. Mas, se nós estivermos tão ocupados assim para Deus, no momento que nós precisarmos também, talvez Deus não vai estar disponível para nos dar na mesma velocidade que eu estou dando a Ele. Priorize o Senhor. Pare de correr. Aqui na palavra, o povo ia, vindo, eles iam, eles voltavam e não tinha tempo para comer. Você precisa parar e fazer uma boa refeição. Você precisa priorizar o Senhor e fazer uma boa refeição. Você precisa comer. Você precisa se fortalecer. Você precisa parar. A bispa disse, eu acho que na segunda palavra, a segunda palavra desse terceiro jejum, sobre Elias, que estava lá, desesperado, cansado. O Senhor falou, olha, melhor você descansar um pouco, deita um pouquinho, come um pouquinho, porque a sua viagem vai ser longa. Nós precisamos agora parar um pouco, colocar o Senhor em primeiro lugar, entender que está tudo bem, isso faz parte do processo. E se eu estou tendo esse tempo de parar, porque se eu não paro, Deus me para. É porque Deus está querendo te abençoar. Deus está querendo nos abençoar. Eu falava com uma pessoa ontem à noite sobre isso. Deus quer que você mude. Quer que você pare e entenda o que o Senhor está falando a você. Então para de correr. Entenda o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está falando, porque Ele está querendo te abençoar. Pode analisar. Se está tendo muita resistência, se está tendo muito impacto, é porque Deus está fazendo isso. Deus está querendo que você seja totalmente transformado e essa situação possa ser encerrada para Ele te dar aquilo que você está buscando nesse final desse ano, em nome de Jesus. Feche seus olhos e eu quero que você fale com Deus. E tome essa decisão que eu estou desacelerando hoje. Eu estou desacelerando. Eu não vou mais ter a síndrome da pressa.
sempre correndo, sempre correndo, sempre correndo. Eu não coloco o Senhor em primeiro lugar, eu não tenho tempo para Ele. Eu não consigo parar e colocar Ele como prioridade na minha vida. Davi disse em Salmos 27, uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Uma coisa ele pediu, não foi carro, não foi casa, não foi cura. Ele pediu aquilo que para ele era a coisa mais importante, era Deus. Será que nós estamos fazendo os pedidos certos? Será que se você abrir o seu propósito, vai estar lá? Eu quero se aproximar do Senhor. Eu quero que Ele restaure o meu coração. Eu quero que Ele me dê mais fome. Eu quero fome. Será que nós estamos pedindo fome? Eu quero mais fome, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. Será que nós estamos fazendo os pedidos certos? Uma coisa eu pedi. Uma coisa eu pedi e a procuro. Eu pedi e a procuro. Se você pediu, você está procurando? Será que você está buscando o Senhor com a força da sua vida? Porque eu falo para você que o que o Senhor falou comigo hoje é isso. Ele está aguardando nós desacelerarmos, porque chega no final do ano, a gente está querendo acertar tudo de uma vez. E está tentando dali, está tentando daqui, o Senhor está falando, não, assim, eu que vou fazer. Não vai ser no seu tempo. Não vai ser na sua hora, não vai ser no seu momento. Mas se você parar hoje e colocar ordem no caos, se você parar hoje e trazer vida e criar aquilo que talvez nunca foi estabelecido na sua vida, um relacionamento com Ele de verdade, as coisas vão mudar. E nós veremos o melhor final de ano das nossas vidas. Nós veremos portas que pareciam impossíveis ser abertas. Nós veremos uma restauração na nossa casa, na nossa família, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro e peço, Senhor, que aquilo que até hoje, meu Deus, não foi priorizado, não foi colocado em primeiro lugar na vida desta pessoa, que a partir de hoje, essa pessoa possa estar estabelecendo. Hoje, ela possa estar colocando em primeiro lugar o Senhor. Que neste final, meu Deus, ela permita que situações morram. Meu Deus, que este comportamento morra. Meu Deus, que esta visão morra. Que esses planos de enterro, esses planos funerários para os pedidos, meu Deus, para aquilo que essa pessoa, ela até hoje, até este dia, até no mês de dezembro, estava buscando, meu Deus, mas por algum motivo, ela simplesmente parou e se esqueceu do que o Senhor falou. Ela se esqueceu, meu Deus, da palavra. Ela esqueceu, meu Deus, que tem coisas que precisam morrer, para que através da fé o Senhor possa acelerar. Maria disse, façam tudo o que Ele mandar. Naquele momento ela mexeu no mundo espiritual. Naquele momento ela agiu a fé. Ela sabia que Jesus poderia mudar qualquer circunstância.
e que a festa não iria acabar, muito pelo contrário. A celebração continuaria, mas agora, meu Deus, seria o melhor. O melhor. No momento que ela agiu a fé, em cima de algo morto, acabado, encerrado, a situação foi revertida. E que hoje, essa pessoa ela possa estar agindo a fé em coisas que aparentemente morreu, aparentemente acabou. Parece que terminou, parece que encerrou, e o Senhor está falando, era para encerrar, era para acabar sim. Mas quando uma coisa morre externa, outra coisa começa a ser criada, ressuscitada dentro de nós. Permita que coisas externas morram hoje, para que uma dependência maior com o Senhor, talvez uma decisão que não havia sido dada ainda dentro do seu coração, possa estar sendo estabelecida no dia de hoje. E que essa risca no chão seja passada e que você não mais coloque o Senhor como uma opção, como um plano B. Como muitos já falaram, eu já fiz tudo, agora só resta o Senhor. Não, meu Deus, não resta só o Senhor. Começa e termina com o Senhor. Eu abençoo a sua vida, eu declaro que todas as situações que foram colocadas neste propósito da mudança, todos os problemas no casamento, problemas na saúde, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas que até hoje te escravizou, te aprisionou, até hoje travou a sua vida, até hoje criou este bloqueio, este muro, essa dificuldade, este orgulho, essa dificuldade de se submeter, essa dificuldade de aceitar o que o Senhor tem para você, se encaixar no propósito que Deus, Ele escolheu para você, que a partir de hoje caia por terra, que nada e nem ninguém mas tenha o poder sobre você. Eu declaro que todas as mordaças, tampões, escamas, correntes, que todo jugo caia por terra no dia de hoje, e que estas situações, a partir de hoje, não façam mais parte da sua vida. Fala com Deus, que a partir de hoje, você não vai mais tentar de forma natural, você não vai tentar mais resolver algo sobrenatural de forma natural. A partir de hoje, você vai agir de maneira sobrenatural, você vai praticar a fé, você vai dar o passo mediante aquilo que você já ouviu e não aquilo que você está vendo. Porque essas mulheres, elas chegaram e não viram. E o fato de não verem, ficaram aterrorizadas. É o tempo certo. Confia no Senhor, que no tempo certo as coisas vão mudar. No tempo certo as coisas, elas serão totalmente transformadas, elas serão ressuscitadas, que a partir de hoje, nada que estava morto na sua vida, eu declaro que essas talvez vendas, talvez uma restauração no casamento, uma situação que você já enxergava que não é, o Senhor não tem como, isso é impossível, isso não tem mais como ser feito ainda em 2025, que estas mentiras caiam por terra a partir de hoje,
Que a partir de hoje você não permita mais acreditar em mentiras, não vai mais se contaminar com mentiras, com narrativas, com declarações, com notícias. Você não vai mais acreditar naquilo que o mundo está pregando, naquilo que pessoas estão falando, naquilo que familiares estão declarando. A partir de hoje, você vai ficar com aquilo que Deus disse a você e vai confiar em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero consagrar, meu Deus, a vida do nosso povo. Eu consagro esta segunda-feira, eu consagro, meu Deus, esta semana, eu consagro, meu Deus, a cada propósito, a cada pedido, meu Deus, tudo aquilo que foi colocado, aquilo que foi apresentado, desde, meu Pai, de fotos, documentos, carteiras de trabalho, passaporte, diagnósticos médicos, tudo aquilo, meu Deus, que foi colocado, meu Deus, para que nesta segunda-feira essa situação possa estar sendo definida hoje, e possa estar sendo resolvida no dia de hoje. Meu Deus, nós declaramos, meu Deus, que isto que não andava começa a andar hoje, começa a caminhar, começa, meu Deus, a se movimentar, que o Senhor, meu Pai, possa estar se movimentando ao nosso favor, meu Deus, e que possamos, meu Deus, estar hoje nos realinhando, se ajustando, meu Deus, como a palavra que o Senhor nos revelou na semana passada. Meu Deus, é o prumo. Meu Deus, que o prumo, meu Pai, que este prumo possa estar sendo usado hoje, possa estar sendo usada no dia de hoje, meu Deus. Eu acredito que é mais um passo, meu Deus, para uma proximidade maior, é mais 500 metros entrando neste rio, Senhor. Meu Deus, que possamos estar até o ponto de estar, meu Deus, nadando, aonde não dá mais para atravessar a pé, aonde nós venhamos perder o controle, o controle da situação, e que possamos estar totalmente à mercê do rio, à mercê, meu Deus, do Teu Espírito, da Tua condução, meu Pai, da maré, que nós possamos estar, meu Pai, totalmente sem o controle, meu Deus, como os discípulos estiveram no meio do mar, meu Deus, e eles não conseguiam, meu Pai, como a Tua palavra relata, nem para frente nem para trás, meu Deus, mas no final, o Senhor veio para salvar e fazer que esses discípulos chegassem para o outro lado. Meu Deus, somente com o Senhor nós vamos concluir esta viagem. Somente com o Senhor nós vamos chegar do outro lado. E que o Senhor possa hoje estar entrando no barco das nossas vidas. E que possamos concluir, meu Deus, aquilo que foi o Senhor que nos direcionou. Vá para o outro lado. Meu Deus, que hoje o Senhor possa estar pegando os lemes. Meu Deus, o Senhor possa estar conduzindo o barco da nossa vida, da nossa empresa, até a outra margem. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida, eu concordo com os seus propósitos e declaro a melhor semana, a melhor segunda-feira, a melhor casa firme até então, em o nome do Senhor Jesus. E antes de nós terminarmos, eu quero que você agradeça ao Senhor e fala para Ele que você confia, que você tem total confiança no que Ele está fazendo. E está tudo bem. Está tudo bem. Fale para Ele que você tem a certeza que Ele não perdeu o controle. E que o que realmente você está entendendo é que Ele quer que você não tenha mais controle. Diga a Ele, hoje eu estou entregando o controle em Tuas mãos. Hoje eu estou entregando a direção em Tuas mãos. Hoje eu estou entregando a condução da minha vida, da minha casa em Tuas mãos.
faça aquilo que o Senhor desejar. Se for para a direita, eu vou para a direita. Se for para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se for para parar, eu paro. Se for para frente, eu vou. Eu estou à mercê. Eu estou totalmente submisso às suas direções, às suas ordens, em nome do Senhor Jesus. Eu acredito, meu Pai, que é isso que o Senhor está pedindo hoje aqui. Confie. Vá para águas mais profundas, mergulhe, vá para águas mais profundas. Meu Deus, eu vejo que cada jejum o Senhor está direcionando algo. O Senhor começou falando das fontes contaminadas, meu Pai, no primeiro jejum. O Senhor falou da mente dividida. O Senhor está mostrando para cada um de nós, meu Deus, aonde o Senhor está nos pedindo. Primeira cura, para de ter duas opções. Acerte a sua mente, acerte as suas decisões. Não é caminho, só tem um caminho, uma verdade, uma vida. E agora, nade, mergulhe nas águas que estão sendo jorradas do templo, porque estas águas estão infestadas de peixe, está infestada de bênçãos, meu Deus. Meu Deus, aonde ela passa, árvores, meu Deus, nascem, árvores frutíferas. Meu Deus, o Senhor está mostrando para nós. Vai, porque vai terminar bem, está tudo bem. Eu acredito nisso. Muito obrigado, meu Deus. Nós chamamos e nós te agradecemos demais, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.